Nós já vimos de maneira breve que a nossa consciência ocupa-se com as nossas atitudes e ações. Essa é a faculdade que nos capacita a julgar de modo apropriado entre cursos de ação diferentes ou entre formação de atitudes que sejam agradáveis ou desagradáveis a Deus. Deus nos revelou em sua palavra um padrão aceitável de vida. O ensino e aplicação prática da verdade divina que recebemos nos ajuda a entender como convém nos conduzir. Portanto, aquilo que sabemos a respeito da vontade de Deus, conforme nos é revelado em sua santa palavra, e aquilo que temos aprendido na aplicação dessa verdade às nossas vidas diárias, formam a base sobre a qual atua a nossa consciência. A consciência nos serve de monitor, nos avisando ou instruindo acerca das atitudes que estão tomando forma ou de atos que estamos prestes a realizar, se eles são certos ou se eles são errados. O apóstolo Paulo nos fornece um exemplo sobre isso ao escrever sua carta aos Romanos, capítulo 2, verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Agora, como exemplo, vamos considerar a hipótese de um negociante crente, de nome Jerônimo, que se defronta com a seguinte decisão: devo ir a um jantar onde farei um importante contato comercial, embora ali haja algumas diversões ímpias? Ou eu devo agir segundo as minhas convicções de que isso seria um erro, embora eu venha a perder uma transação comercial se não aceitar o convite? O padrão de Jerônimo é a palavra de Deus. Ele sabe o que Deus disse acerca de associações erradas. Leia 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. A sua consciência testifica sobre o fato de que é um erro aceitar aquele convite por ser contrário ao padrão de Deus. E também fazer isso relembra da sua obrigação de se conduzir conforme Deus quer. A consciência de Jerônimo, portanto, vai discriminar entre o que é certo e o que é errado, ou seja, vai notar a diferença com base na palavra de Deus. Visto que Jerônimo é crente, a sua consciência fala com ele sob a influência do Espírito Santo. Se Jerônimo não quiser atender ao testemunho de sua própria consciência, seguindo as suas responsabilidades morais, então ele vai se sentir envergonhado e vai lamentar. E também vai temer as consequências de seus atos. Se ele ceder diante da tentação, isso vai despertar nele um senso de fracasso, o fracasso de não estar vivendo de acordo com o padrão de Deus. Os sentimentos associados a esse senso de fracasso, a vergonha, a lamentação e o temor, não são elementos da consciência, mas são apenas emoções. A consciência, por conseguinte, atua como um juiz no tocante às nossas atitudes mentais e à nossa conduta externa. Visto que Deus nos criou dotados desse monitor ou essa voz interior, deveríamos compreender mais aquilo que pode ser feito pela nossa consciência e quais são as suas limitações. Em primeiro lugar, tal como o intelecto, a consciência se desenvolve à medida que crescemos e amadurecemos. Quando chegamos a entender a nossa responsabilidade, também começamos a entender melhor as consequências de nossos atos. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que a consciência pode ser contaminada, corrompida ou cauterizada. 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, diz o apóstolo Paulo: nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Carta a Tito, capítulo 1, verso 15, diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essas passagens bíblicas indicam que o crente que relaxa em sua vida cristã, que ignora a voz da própria consciência, que desiste da própria fé, pode tornar ineficaz a função da sua consciência que lhe foi outorgada por Deus. Diante disso, a Bíblia nunca ensina que a consciência pode ser destruída ou totalmente eliminada. Em segundo lugar, a consciência não é infalível, ela não é perfeita e não é destituída de erros.
Em outras palavras, a consciência pode guiar erroneamente uma pessoa se ela dispuser de padrões errados para seguir. O apóstolo Paulo, antes de sua grande crise na estrada de Damasco, estava muito consciencioso quanto à sua conduta errada. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa. Seu espírito zeloso e seu caráter sem falhas eram recomendáveis. Mas os seus atos eram chocantes. Visto que a sua razão havia adotado uma interpretação errada do Antigo Testamento, a sua consciência testificava daquele com base nessa distorcida interpretação, e isso desviava por caminhos errados, conforme Atos capítulo 9, quando ele perseguia, prendia e destruía a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que haveremos de prestar contas a Deus. Os padrões sociais, entretanto, nem sempre são os mesmos por causa do pecado e porque os homens têm rejeitado o padrão determinado por Deus. Por isso, o único padrão da consciência que é aceitável aos olhos de Deus tem por base a sua palavra, conforme a mesma é interpretada pelo precioso Espírito Santo.